Olá, muito boa tarde para você, caro ouvinte da Rádio Catedral FM, a sintonia da felicidade. Está começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Um espaço de escuta, de partilha e caminhada de fé. Todos os domingos às 15h30 estamos aqui para conhecer as histórias que edificam a nossa igreja e fortalecem a nossa vida cristã. Hoje eu tenho a alegria de receber o padre Tiago de Carvalho Umelino, vigário judicial do Tribunal Interdiocesano e de Apelação do Rio de Janeiro, formador do Seminário São José, da Arquidiocese, e membro da Comissão Arquidiocesana para a Tutela de Menores e Pessoas Vulneráveis. Padre Tiago Umelino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Padre Brito. Muito obrigado de coração por essa oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui hoje, partilhando essas experiências pastorais. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e acompanham pela Rádio Catedral. Vozeirão, né? Locutor. Ajuda. Padre Umelino, Padre Tiago Umelino, falar um pouco sobre a sua infância, né? Que memórias mais marcantes você tem no período da sua infância até hoje, né? Você lembra? Tem saudades gostosas, não tem? Muitas. Quando é criança é muito bom, né? É Conta verdade. um pouquinho sobre a sua infância. Eu nasci no Barata, uma parte de Realengo. Barata Realengo. É Barata Realengo, né? Um subbairro de Realengo, lá dentro, na rua Tecobé. E a experiência que me marcou muito, desde dos primeiros, né, das primeiras memórias, das primeiras lembranças, é a experiência da família. Nós sempre tivemos uma família muito unida. Meus avós paternos, com os filhos, os 5 filhos, dentre eles meu pai, que o senhor conheceu, né? O senhor foi pároco lá em Maria da Graça, marcou muito também a vida do meu pai. Então essa lembrança da família, a família que se reunia aos domingos para juntos fazermos as refeições, a família que rezava junto, então isso me marcou muito e isso de fato deixa saudade. De modo muito especial no Natal, nós nos reuníamos para celebrar o Natal na casa do meu avô, da minha avó, juntávamos os 5 filhos, meus tios e todos os netos, 11 netos somos. Então essa experiência de família me marcou muito, da presença e deixa saudade. E aquele menino que corria pelas ruas? Também foi uma experiência muito boa. Aquele que soltava pipa, né? Pegava aquele peão, né? A esse tempo a gente pode falar, hoje não tem como mais isso. É verdade. No quintal da Tecobé eu aprendi a soltar pipa com meu pai. Meu pai era um fanático por pipa. No quintal da Tecobé a gente soltava muita pipa, isso é verdade. Comprava o cerol na barraca de quem? Meu pai trazia lá de uns amigos que ele conseguia e preparava tudo lá, armando as linhas entre as mangueiras. Olha. Tinha umas 2 mangueiras lá, isso eu me lembro bem. E com os primos era bolinha de gude. A gente disputava quem tinha a maior coleção. As bolinhas mais bonitas, e trocava e disputava. E a gente ia conquistando, né? Conforme fosse ganhando, a gente ia conquistando mais bolinhas. Chegava já com aquele latão de bola de gude. Assim mesmo, Pronto para jogar. Mais pesado que eu, quase que o latão me levava. E era uma experiência muito boa de família. É muito bom isso, né? A gente está ali, também os amigos que nós deixamos, e que ainda quando a gente volta no local... Eu lembro muito bem, porque o meu nome lá onde eu fui criado, em São do Camará, até hoje minha mãe mora lá ainda, e eu vou muito lá também, é o Neném. E quando eu chego, olha o Neném chegou. É muito interessante, cada um tem um nome, né? Então a identificação, né? E a gente lembra muito coisas boas, né, da nossa infância, né? É muito bom. Muito bom, padre. E o senhor tocou num assunto interessante sobre a fé. A fé estava presente na sua família. Desde o início eu me lembro que a presença de Deus sempre marcou. Nós, aos domingos,
não começávamos a refeição antes da oração. Sempre primeiro rezar, quando todos estávamos reunidos, meu pai sempre fez questão de rezar, marcando a nossa gratidão, reconhecimento a Deus que nos deu tudo aquilo que nós temos e a nossa gratidão ao Senhor por tudo, pela nossa casa, pela nossa família, por aquele alimento. Então, isso sempre me marcou muito. A presença de Deus sempre nos acompanhou, sempre foi uma referência na nossa família. É interessante, alguém desse meio todo, na família, tem sempre uma pessoa que nos apresenta a Deus, né? Verdade, verdade. Você verdade. lembra dessa pessoa? A minha avó. Então A minha vamos avó. lá. A minha avó, se meu pai me marcou com as orações de domingo, a minha avó me marcou com as orações antes de dormir. Todas as noites, antes de dormir, a minha avó me colocava para rezar. Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Minha avó, até hoje eu agradeço por Olha, isso. com certeza essa hora tem vovós escutando a gente. Hein? Sim. Como o papel da vovó é importante. Sim, né? sim. Marca muito. Né? Muito, muito. E foi o que eu lembro assim é que foi algo muito natural, muito natural. Antes de dormir, ela vinha dar boa noite pra gente e dizia: vamos rezar juntos, vamos agradecer pelo dia, vamos agradecer por tudo que Deus nos concedeu. Então a gente ficava de joelhos, rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ela sempre falava que a Mãe de Jesus possa cuidar de nós. Sempre teve esse carinho por Nossa Senhora. Então minha avó me fez muito bem, né? Me fez muito bem, agradeço muito esse carinho. O chamado, né? A gente fala sobre o chamado, sobre a vocação. E o momento é sempre muito especial. Né? O chamado é especial e ao mesmo tempo assustador. Né? A gente fica um pouco, e agora? Verdade, verdade. Quando que o Senhor realmente percebeu pela primeira vez que Deus lhe chamava ao sacerdócio? Eu tinha 14 anos e eu era coroinha. Eu com 13 comecei a catequese em Deodoro, na capelania militar de São Sebastião. Já morávamos ali em Deodoro nessa época, meu pai estava servindo ali. Quem estava lá era o capelão Vitor, né? Vitor Minuti. Exatamente. Vitor Minuti, que hoje está na Diocese de Limeira, em São Paulo. Isso. Exatamente. Vitor foi quem me batizou, recém-chegado na capelania, e me deu a primeira comunhão já no último ano dele na capelania. Sabe que o capelão Vitor tem uma história que marcou também a minha vida. Olha. Muito interessante. Eu servi o Exército, né? Era o RECO, lá no 21 Belog, Batalhão Logístico, né? Magalhães Baixos. Esse homem foi falar para os jovens ali. Era um dos jovens. E ele me entregou uma Bíblia. Ele lembra muito bem disso. Esta aqui é a carta que o Senhor está mandando para você. Olha só. Me deu essa Bíblia. A carta. Maravilha. Você, menino, tem vocação. É muito interessante. E dali, então, eu comecei a pensar no quartel. Depois, sim, veio Padre Mazini, né? Mas ali começou. A semente que foi lançada, o Padre Vitor Minuti, que eu agradeço muito. É muito bom a gente esclarecer isso aqui na Rádio Catedral, né? Sim, muito, muito. Ele foi, de fato, um capelão que marcou muito a Vila Militar nos 14 anos em que ele serviu, ali a primeira DE. São muitas as histórias, de fato, de fé vividas a partir do testemunho do Padre Vitor. Que bonito. Também ouvi o seu testemunho então, de experiência, sua experiência né? com ele. Sim. E aí o senhor, a sua vocação, começou ali, então, o momento da sua vocação? Foi, ele me deu a primeira comunhão em 99, ali na capelania, e me chamou para ser coroinha. Então eu comecei a ser coroinha, fui me aproximando cada vez mais da igreja, participando da missa aos domingos, ajudando ele na recém-fundada, que foi em novembro de 99, Capela Bom Pastor e Rainha da Paz, no Promorar 2, lá em Deodoro. É nova, né? Sim, sim. Que se tornou minha capela de origem, né? Ali eu brinquei também na construção daquela capela, brinquei naquele terreno enquanto preparava a catequese e preparava para a primeira comunhão. Então ali também há algo muito especial para mim. E ali eu fui caminhando como coroinha, comecei a ajudar na catequese. Tinha uma senhora, Regina, que precisava de ajuda, era catequista. Depois a equipe de liturgia
da São Sebastião, que era a nossa matriz na Vila Militar, também precisava de leitores. Então me chamaram. Eu comecei a estar em diversas atividades da paróquia. Comecei a estar bem envolvido, bem engajado na paróquia. Né? E o Padre Vitor foi me incentivando. Ele não teve o tempo de chegar e falar exatamente sobre vocação, mas eu me lembro que quando ele se despediu, no comecinho do ano 2000, ele me disse: persevera, vamos adiante, vamos adiante. Foi o sucessor dele, o Padre Antônio Celso Costa, a quem eu também agradeço muito pelo carinho e pelo exemplo de vida. Hoje ele está na Diocese de Petrópolis, ele é do clero de Petrópolis, foi nosso capelão por 2 anos. Esteve ali nos anos de 2000 e 2001. Foi o Padre Celso que, me lembro, pouco antes da missa da tarde, sentou comigo uma vez no banco da igreja e me disse: você já pensou em ser padre? E de fato foi um susto. O que você falou é verdade, me assustou mesmo porque não estava nos meus planos. É assustador, né? É, verdade, não estava nos meus planos. Eu já estava de paquera com uma menina. Graças a Deus. Com a Josiane, sim, que também tem uma história legal. Tem uma história legal também, porque quando a gente começou, eu disse para ela: a gente pode namorar, mas tem que ir à missa domingo primeiro. Meu compromisso é com a missa dominical. Depois da missa a gente pode estar junto, vamos na sua casa, vamos passear um pouquinho, mas a gente começa... Hoje ela vive... hoje é uma moça, deve estar com o seu esposo. Eu assisti, né, o casamento dela. Isso é muito bom, né? Sim. Você como sacerdote, ela como uma família formada, né? É muito interessante isso. Foi bonito, porque ela agradeceu porque eu fui a ponte para que ela pudesse entrar na paróquia. E depois ela conheceu na Crisma um rapaz da paróquia, que eu também tinha muita amizade com ele, o Vitor. Eu fiquei muito feliz quando o Vitor falou que estava namorando a Josiane. Que bom. E depois mais feliz ainda quando ambos me convidaram para assistir o casamento deles. Hoje são muito ativos na paróquia, participam, ajudam muito lá. Ajudam muito. A gente fica muito feliz. Então esse especificamente foi o momento, né, que o Padre Celso chamou para falar sobre. E eu comecei então a pensar. Foi um pouco assim, né? Assustador no primeiro momento, não estava nos meus planos, mas comecei a pensar na possibilidade. No início tem o susto, mas durante o chamado existe dúvidas e lutas. É verdade. É verdade. É sim. Houve algum momento em que o senhor pensou em seguir outro caminho? Como é que discerniu isso? A sua vocação? A primeira luta foi a própria família nesse sentido, porque o pai... imagina, de carreira militar, já tinha um futuro projetado, né? Sim, sim. Então a ideia era seguir outra faculdade, seguir a carreira. Então meu pai, a primeira luta, o primeiro desafio para mim foi com o meu pai, né? Que ele entendesse a possibilidade da vocação. Quando eu comecei a perceber que de fato eu olhava para o padre, na pessoa do Padre Vitor, na pessoa do Padre Celso, olhava para a Eucaristia e aquilo me atraía profundamente, né? Via Padre Vitor, nos marcou muito com a visita aos doentes, a visita às famílias, a atenção que ele dava na paróquia, né? Tinha todo o expediente no quartel, de 7 da manhã às 4 da tarde, chegava, tomava um banho, fazia questão de abrir a cozinha para fazer o café com quem estivesse ali, e ele estava ali às 5 horas atendendo quem precisasse dele. 18h30 celebrava diariamente a missa, depois tinha reunião com alguma pastoral. Então, vendo essa entrega, eu fui percebendo a vocação, né? Isso foi o caminho de discernimento. Fui me identificando. Aquilo que eu via nos sacerdotes era o que eu queria para a minha vida. E o primeiro desafio foi meu pai. Foi meu pai nesse sentido. A primeira, né, vitória, vamos assim, né, para o primeiro degrau, o primeiro passo para conseguir ir, né, ir adiante. Hoje ele é um dos que mais me apoia, né? Hoje ele é paroquiano. E aí tem uma história bonita também, né, com você, porque quando o Padre Brito foi pároco da Nossa Senhora das Graças e Maria da Graça, visitou... Ali, o Lúcio é de Maria da Graça. Olha aí, ele visitou, meu pai foi morar lá, né? Foi morar lá,
e recebeu a visita do Padre Brito. E aquilo abriu as portas para que ele passasse a frequentar a paróquia, para que ele se sentisse mais à vontade. E desde então, graças a Deus, abraçou, começou a participar, esteve em Pilares com o Padre Mazzini, foi se fortalecendo cada vez mais e hoje está lá, firme e forte. Grande homem de Deus, seu pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Coração muito bom. E você foi instrumento, foi um padre, graças a Deus, instrumento na vida dele. Foi muito bom, foi muito bom. Ele fala com muito carinho do Padre Brito. Eu falei, claro que eu conheço o Padre Brito. Ele fala com muito carinho. Aquela visita marcou muito, marcou muito. A visita faz muito bem para as famílias, né? Sim. É uma conversa agradável, né? Sim, sim, é verdade, verdade. Aquela visita marcou muito. E meu pai, aos poucos, foi aceitando, foi vendo que, de fato, era possível, né? Era possível ter um padre na família, era possível ver a vocação. Ele olhou, ele conheceu também o Padre Vitor, que era também o capelão que atendia o quartel onde ele servia. Então ele falou, olha, o Padre Vitor te inspirou. E o Padre Vitor, para mim, sempre foi um exemplo. Ele dizia para ele também. Então segue o exemplo do Padre Vitor. Trabalhador, né? Exatamente. Incansável, né? Exatamente. Segue esse exemplo que você vai caminhar bem. Quando foi o dia exato? Você lembra? Agora sim, eu quero ser padre. 16 de dezembro de 2001. Esse foi o dia exato. Porque eu fui na capela do seminário, era o dia em que a gente ia receber a resposta, e na capela estava ansioso por saber da resposta, né? Mas ele disse ao Senhor, eu quero. Aquele dia eu falei, eu quero. Eu vejo que é isso que eu quero, me entregar, servir, me doar, trazer a Eucaristia, alimentar os meus irmãos, ser sirineu na vida daqueles que precisam de mim, poder ajudá-los, poder confortá-los com a fé, poder ajudá-los a caminhar com o Senhor. Então, aquele 16 de dezembro de 2001 foi o dia que eu disse sim, eu quero. E aí eu perguntei, o senhor quer? Olha. Aí eu perguntei, o senhor quer? E esperei a resposta. E ele quis. Ele foi te dando. Sim. Porque ele vai sorrateiramente. Verdade. Não dá de uma vez, não. Deus é dinâmico, né? Sim. Na sua dinâmica ele consegue trabalhar tudo isso. Vai confirmando, é verdade, é verdade. São degraus. Muito São degraus, ele vai confirmando, vai dando sinais. A aceitação do meu pai foi um sinal. A aceitação no seminário. A dinâmica de Deus, né? Sim. Muito Sim. interessante isso. Isso é verdade. Foi confirmando a vocação. Verdade. Depois de ordenado, então, o que mais lhe tocou? Depois que se ordenou, sacerdote, né? E o senhor confirmou que estava realmente... Ali é o caminho certo, esse é o caminho certo. Então, durante o período de formação, eu imaginava poder viver com o mesmo espírito missionário do Padre Vitor, que para mim sempre foi uma inspiração. Eu queria poder fazer o que ele fazia, de visitar as casas, de atender as pessoas, celebrar a Eucaristia, celebrava de manhã para os soldados, celebrava à tarde para a comunidade, celebrava na quadra do colégio para que mais pudessem participar. Então eu queria ter essa mesma vida missionária que ele teve. Eu imaginei sempre o sacerdócio dessa maneira, né? O padre é um missionário para levar a presença do Senhor ali onde ele está. E quanto mais, melhor. Essa visita às famílias, conhecer a comunidade, então quanto mais, melhor. Então, depois de ordenado, eu digo que Deus realizou o meu sonho, porque ele me levou para Pedra de Guaratiba, para que São Pedro Apóstolo, junto com o Padre Marcos Vinícius Antunes da Trindade. O Bacalhau. Né? Exatamente. Conhecido desde o tempo do seminário como o Bacalhau, né? E foi para mim um presente de Deus, digo de coração, porque uma paróquia com 22 comunidades na época, então uma dinâmica missionária muito grande de círculos bíblicos, de celebração, de vivência da palavra, de reflexão, e uma comunidade que ao mesmo tempo era missionária, então uma comunidade que se reúne para se alimentar da palavra, da Eucaristia e que sai em missão. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. E são muitas capelas. São muitas capelas, muitas capelas.
No ano em que eu estive lá, fundamos mais uma, a Nossa Senhora das Graças, no Jardim Luana. Depois vieram outras também, Padre Felipe Xavier já tinha começado o trabalho da São João Paulo II na Foice. Então, e Padre Marcos sempre muito dinâmico, então sempre foi crescendo. Esse nome é bonito, Foice, né? Foice. A memória não é boa. Mas é foice de foice ou foice? Foice de foice, onde passavam a foice. Onde literalmente passavam a foice, né? Tinha muito mato lá. Tinha muito mato. Aí tinha popular, né? O povo cria isso, é muito interessante. Bom. Tinha que passar a foice lá. A pedra me marcou muito e eu disse para eles, no seminário a gente aprende filosofia, aprende a teologia, mas a ser padre eu aprendi em Pedra de Guaratiba. A viver como sacerdote, a atender o povo, a visitar os doentes, a levar a Eucaristia, a acompanhar no hospital. Vivi as experiências mais fortes assim do ministério. Eu vivi naquele ano. Foi um ano com a intensidade de 10. O presente que você pediu, né? Foi. Você via no Padre Vitor. Foi. Deus te deu. Foi, exatamente. Foi sim. A resposta de Deus para você. Né? Foi sim. Aquilo me marcou muito, me confirmou, me fez experimentar de fato a vida sacerdotal assim, de uma maneira muito intensa e muito, muito boa, muito boa. Hoje o senhor é vigário judicial, né? Estudou fora também, né? Verdade. Estudou na Espanha. Na Espanha. E depois, quando retornou, o senhor assumiu, então, como vigário judicial, não é isso? Isso, adjunto. O senhor atuou como vigário judicial adjunto. Muitas pessoas, é claro, desconhecem o trabalho do tribunal da igreja. Como é que o senhor pode explicar um pouco aos caros ouvintes, né, da Rádio Catedral, aos nossos internautas também, né, sobre esse trabalho, essa forma de trabalhar como vigário judicial? O que é isto, padre? Então, a igreja ela tem um conjunto de leis e normas que tem por objetivo assegurar a comunhão. O bem maior da igreja é a sua unidade. Como nós escutamos em João capítulo 17, que eles sejam um como eu e o Pai somos um. Então essa comunhão é um bem na igreja, que precisa ser preservado, precisa ser guardado. Para preservar a comunhão, a vida comunitária, em comunhão, em unidade, nós então temos um conjunto de normas, que é o que conhecemos como direito canônico, as leis que regem a igreja. Então, o direito preserva a comunhão, ele tem por objetivo isso, salvaguardar, assegurar a comunhão na igreja presente no mundo inteiro, com o sucessor de Pedro, que é o Santo Padre. Né? A nossa pedra na qual o Senhor edificou a sua igreja, ponto de unidade para todos nós. E aqui entra, né, um serviço, eu digo dessa maneira porque assim é de fato para a igreja, o serviço daqueles que são chamados a julgar quando há algum descumprimento. Então, se temos normas para assegurar a unidade, o descumprimento das normas precisa também de um juízo, de uma avaliação para a recondução. Aqui eu uso também, que é o nosso modelo evangélico, naquela passagem que o Senhor fala, se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós tentar reconciliar o teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, terás ganho o teu irmão. Se não te ouvir, chama alguns para tentar, então, persuadir o seu irmão. Se ainda assim ele não te ouvir, você chama a autoridade, né, para poder convencê-lo de que aquele caminho que ele está tomando é um caminho que vai levá-lo para fora da comunhão, vai fazer ele sair da comunhão. Então, tentamos nesses níveis trazer de volta para a comunhão. Tentamos esses níveis salvar. Quando então já não tem mais como, aí sim a última instância, né, a saída da comunhão. Então o serviço do tribunal é, em primeiro lugar, esse serviço de juízo das normas, né, de juízo
do cumprimento ou não cumprimento para salvar a comunhão dentro da igreja, em primeiro lugar. Especificamente o matrimônio. De modo muito específico o matrimônio, né? Porque para que se dê um sacramento, nós sabemos que é necessário, né, alguns elementos. Né? Os elementos principais, matéria e forma. Né? Por exemplo, a Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho. Sim. A forma são as palavras da consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ditas as formas, na matéria nós temos o sacramento. Se falha a forma ou se falha a matéria, nós não temos sacramento. No matrimônio isso também acontece, né? No matrimônio a gente precisa da matéria e da forma. A matéria do matrimônio é o consentimento. Então é uma matéria que não se vê, se presume. Então se presume que eles estão dando um consentimento verdadeiro. Mas como a gente sabe, infelizmente às vezes os lábios enganam, nem sempre dizem exatamente o que está no coração. Então isso o tribunal avalia, a existência ou não daquele sacramento. Se faltou algo do consentimento, que é a matéria que cria o vínculo matrimônio, se faltou algo da forma, nós então chegamos à conclusão de que não existiu o matrimônio. Esse hoje também é o grande serviço do tribunal, avaliar dentro das normas a existência ou não desse sacramento do matrimônio. E o senhor trabalha na Comissão para a Tutela de Menores, né? Pessoas vulneráveis. Como é que é viver esse serviço que toca feridas tão sensíveis do nosso tempo? Hein? Exatamente. É um tanto exigente, de fato. Entra naquilo que dizia antes, salvaguardar a comunhão, garantir o cumprimento das normas. Então, a igreja é aquela que tutela para a vida, é aquela que tutela o ser humano para que ele alcance a vida e plenitude, para que alcance a salvação e alcance a plenitude enquanto ser humano, né? A plenitude na sua natureza humana, a plenitude na graça de Deus. Então, a missão da igreja é essa. Quando essa missão não é cumprida, nós temos, infelizmente, esses desvios tão dolorosos, né? Tão dolorosos, que é o descumprimento da finalidade da igreja. A finalidade que é salvar, que é dar vida, acaba sendo realizado em atitudes de morte, de dor e de sofrimento, né? Então, isso também é nosso trabalho, poder avaliar situações como essa, daquele que realizou, infelizmente, né? Daquele que cometeu o delito e daqueles que são vítimas. A igreja se preocupa muito em assistir as vítimas, em acompanhar as vítimas. Então, por isso, a Comissão para a Tutela de Menores, né? O Papa Francisco instituiu a comissão, pediu que todas as dioceses do mundo tivessem e instituiu um protocolo. Devemos ter um protocolo para tratar todas essas situações e, sobretudo, um protocolo de prevenção. Né? Um protocolo de prevenção. Nossa arquidiocese, já desde 2022, tem o protocolo em funcionamento. A comissão foi vicariato a vicariato, através do Frei Edelson, que é professor de Direito Canônico da parte penal. Então, explicou todo o protocolo em toda a arquidiocese, continua sempre dando novas conferências para que, se tivesse alguma dúvida ou alguns que não tenham participado, que é importante conhecer esse protocolo de prevenção, né? Trabalhamos com a prevenção, sobretudo a missão da comissão de tutela hoje é prevenir, trabalhar num ambiente seguro, que as nossas paróquias sejam ambientes seguros, que os nossos centros de evangelização, centros pastorais, sejam sempre ambientes seguros para prevenir qualquer possibilidade de desvirtuamento. Respeito, né? Exatamente, exatamente. Então esse hoje é também trabalho da comissão. Eu só tenho câmaras eclesiásticas, voltando ao tribunal, né? Claro, está tudo dentro do tribunal, né? Sim, Mas, sim. assim, falando um pouco sobre as câmaras eclesiásticas. Esse foi um pedido muito insistente de Dom Orani. Quando eu comecei a trabalhar no tribunal em 2022, ele pediu pessoalmente que nós pudéssemos viabilizar
a implementação, a instauração das câmaras eclesiásticas na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O objetivo é que elas sejam um braço do tribunal em cada vicariato territorial, porque, de fato, nós temos uma cidade com quase 7 milhões de habitantes, uma arquidiocese, né, bem extensa, então precisamos usar mecanismos para atender da melhor maneira possível a todos aqueles que precisam de nós. Então ele insistiu muito nisso. Precisamos criar nos vicariatos câmaras para poder atender melhor a todos aqueles que precisam do tribunal. Não ter que vir à glória, mas pelo menos que os primeiros passos possam ser no seu vicariato. Né? Quantas hoje? Hoje nós temos 10. Nós temos 10 câmaras eclesiásticas. É um bom avanço, né? Sim. A experiência tem sido muito boa. É claro que, como tudo que se inicia, é necessário aperfeiçoar, é necessário melhorar sempre, mas tem dado, graças a Deus, bons resultados. A primeira orientação, por exemplo, aqueles que querem dar entrada no processo de nulidade. Desconfio que me separei da minha esposa e desconfio que o meu casamento foi nulo por alguma razão. A primeira orientação geralmente é com o pároco. Procuramos o pároco da paróquia para conversar e falar com ele, e dali você pode ir à Câmara Eclesiástica do seu vicariato, que a Câmara vai lhe explicar então o procedimento, os papéis que se necessitam, qual o caminho que se deve fazer, e se prepara para poder dar entrada no tribunal. Então isso agiliza o processo e facilita. Já não é mais necessário vir até a sede, né, aqui na Glória, a sede do nosso tribunal. Não é necessário vir até aqui, você pode ir na sua Câmara Eclesiástica. E tem mais uma vantagem. O tribunal trabalha em horário comercial. A Câmara Eclesiástica, os que são voluntários, padres e diáconos, estão disponíveis a adequar o horário. Então, para muitos, por exemplo, é melhor um atendimento à noite, depois da missa, 19, 19h30, 20 horas. Eles conseguem fazer isso, algo que o tribunal não consegue. Mas as câmaras eclesiásticas conseguem dar essa atenção, essa flexibilidade. Bom, estamos encerrando o programa. Meu Deus, já? Poxa vida, foi tão rápido. Mas eu quero 3 pontinhos só, padre. E rápido. Pincelada. O senhor é professor do Instituto de Direito Canônico. É isso? Isso. Aqui na Rio Comprido. No Rio Comprido. Rio Comprido, né? Há quanto tempo? Já há 3 aanos. 3 anos. O senhor foi formador do Seminário São José? É formador ainda? Sim. Mas foi vice-reitor? Fui vice-reitor do seminário também. Também é um trabalho que o senhor desenvolve até hoje como formador. Como formador. Continuo no seminário. Foi também uma surpresa quando o Dorani me convidou. Eu estava saindo da Pedra, vindo estudar Direito Canônico, quando ele já pediu, e também pediu que fosse para o seminário. E uma experiência também maravilhosa, acompanhar aqueles que, como eu, fomos chamados para o sacerdócio, então acompanhar esses jovens que estão tendo a coragem de dar o seu sim para entrar no seminário, fazer um caminho de formação. É uma experiência maravilhosa, acompanhar os seminaristas que logo se tornam nossos irmãos no sacerdócio. Então, o senhor, como conselho daria para esses futuros sacerdotes? A disponibilidade em servir é o que nosso Senhor mais fez, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Colocou-se a serviço. É uma atitude de Jesus. Ele foi ao encontro de Zaqueu, ele foi ao encontro da Samaritana, ele foi ao encontro daqueles que estavam pescando no Mar da Galileia. Jesus sempre vai ao encontro para se colocar a serviço. Essa é a nossa missão. Muito né? bom. Padre Tiago, muito obrigado por partilhar conosco um pouco da sua história, sua missão e serviço na nossa igreja. Imagina, Padre Brito, eu que agradeço pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade. Fico muito feliz de coração. E um grande presente para este nosso domingo, a sua entrevista. Com certeza. Eu espero que o senhor volte mais vezes. Será um prazer. Tá bom? Com certeza. A você, caro ouvinte, muito obrigado por estar conosco mais uma vez neste domingo no programa Encontro com as Paróquias. Até o próximo programa, se Deus quiser.